nós estaremos lendo 3 passagens. Então eu quero começar te pedindo para abrir a tua Bíblia em Mateus. Eu sei que eu tenho a consciência de que é aniversário da igreja. Quando minha esposa ontem perguntava o que eu ia pregar, e eu comentei mais ou menos com ela, ela falou assim, mas não é aniversário? Eu falei, minha esposa, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração e a preocupação que eu tenho tido há algum tempo. Então a gente vai estar lendo em Mateus, último capítulo de Mateus, capítulo 28. Vamos estar lendo os últimos versículos. Mateus 28. Vamos estar lendo os 2 últimos versículos, 19 e 20. Sei que é uma passagem muito, muito conhecida, principalmente nos dias de hoje, onde a ênfase ao discipulado tem sido grande em praticamente todas as denominações. Amém? Mateus 28, 19 e 20. Posso ler? Diz assim: portanto, ide. No original, a tradução melhor seria indo, né? É um gerúndio, é pra gente, é algo que a gente pratica todos os dias. É como se ele dissesse, enquanto vive, enquanto você caminha, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora a gente vai dar um pulo para Lucas, também no último capítulo de número 24. Vamos estar lendo, e eu desejo que vocês prestem atenção naquilo que a gente está lendo, porque a gente vai falar basicamente em cima desses versículos, e são passagens que elas vão, de certa maneira, se repetir, mas elas têm seus detalhes que as diferenciam. Lucas 24, do 46 ao 49. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora a gente vai voltar para Marcos. Eu dei um pulinho de Marcos. Vamos voltar para Marcos 16, 15, versos 15 e 18. Marcos 16, versos do 15 ao 18. Amém? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, amados? Se nós prestamos atenção no que foi lido, nós vamos ver que todas as 3 passagens que nós lemos, elas são as últimas palavras de cada carta que nós lemos, Mateus, Marcos e Lucas. E nessas 3 palavras, essas 3 passagens, melhor dizendo, a gente vai ver que o desejo de Jesus, o tom deixado por Jesus é o mesmo. Qual é a mensagem que ele fala? Ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulo. Em Lucas ele dá uma certa diferenciada quando ele vai falar aquele que permaneceis nisso. Nisso o quê? Pregando o evangelho. Nisso o quê? Fazendo discípulo. Quando a gente vai para Marcos, ele também dá uma diferenciada. Ele vai falar sobre os sinais. Falarão em novas línguas, expulsarão demônios.
E aí a gente vai ver que vai haver nuances de diferenças, mas o bojo, a essência da mensagem, ela é a mesma. Qual é a essência? Ide pregai o Evangelho. Ide fazei discípulos. Quando a gente vai chegar em Lucas, a gente ainda vai ver que Lucas vai falar assim: permanecei em Jerusalém. Por que ele vai falar isso? Porque quem lembra, Atos e Lucas é um livro só, escrito pelo evangelista, pelo discípulo, pelo apóstolo Lucas. Quando foram organizar a Bíblia, eles separaram por questão de ordem. Então, para ficarem os evangelhos juntos, os evangelhos sinóticos, nós temos o livro de Lucas. Quando chega o livro de Atos, que foi o próprio Lucas que escreveu, vai estar Atos dos Apóstolos, quer dizer, ações dos apóstolos, quando começa a igreja. Mas quando a gente vai chegar lá em Lucas 1, capítulo 1, vai estar escrito assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Se você abrir aí depois, Atos 1, vai estar escrito isso. E aí, quer dizer, Jesus começou a fazer e a ensinar. Não está falando que Jesus terminou. O que Jesus começou a fazer e ensinar? A pregar o Evangelho. Se a gente volta um pouquinho na história, a gente vai encontrar João Batista dizendo assim, ó: eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu vim preparar o caminho. E a pregação de João Batista qual é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí vem Jesus anunciando o reino dos céus. E uma das coisas mais lindas que eu acho em Jesus quando ele prega, é quando ele vai falar sobre o reino. Ele não diz que o nosso reino é social, ele não diz que é um sistema político. Se a gente conhece um pouquinho da história dos judeus, a gente vai saber que o povo judeu, como povo, não reconheceu que Jesus, que o Messias veio. Por que eles não reconheceram? Porque eles esperavam um Salvador que viesse de uma ordem política. Lembra? Lá, filho de Davi. Então Davi era um rei. Eles esperavam que Jesus Cristo, esse Jesus que viesse, esse Salvador, esse Messias, eles também fossem o rei. Alguém que mexesse no sistema político para trazer salvação no sentido social. Mas veio Jesus que vai dizer o seguinte: o meu reino, quer dizer, o reino dos céus, não está no sistema político. O reino dos céus está dentro de vós. E o meu desejo nessa manhã é fazer com que a gente compreenda isso. Que o reino do Senhor está dentro de nós. Jesus Cristo em João, a partir de João 14, ele começa a preparar o pessoal para a sua subida. Então ele começa a falar o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Mas não, aí ele vai começar, vai chegar no capítulo 15, 16, ele vai dizer: mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, vos enviarei o Espírito de poder, que estará convosco e vos fará conhecer tudo que meu Pai me tem revelado. Agora tu consegues entender que você, quer seja com cabelo pretinho ou branco, quer seja novinho ou velhinho, quer seja magrinho ou gordinho, quer seja pequenininho ou grandão, que o Espírito de Deus habita em você, que o próprio Senhor resolveu fazer morada em você, para dizer o seguinte: o reino de Deus está dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós. Quando a gente passa na rua, a oração do amado, me perdoa, sou horrível de nome, qual é teu nome mesmo? Davidson. David. Ele estava orando assim: que as pessoas passarem e vejam diferença em nós. Essa tem que ser a função da igreja. Esse tem que ser o papel da igreja. A sociedade, o nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, podem nem saber quem nós somos. Mas aqueles que convivem ao nosso lado têm que saber que o reino de Deus habita em nós. Tem que saber que nós somos testemunha do Deus Todo-Poderoso, que nós somos instrumento de salvação para essa vida, para esse povo. Por que eu estou dizendo isso, amados? Eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de igreja, a primeira coisa que a gente entende sobre igreja é a gente reunido nas quatro paredes.
Não é? Não é assim que acontece? Quando fala igreja, a gente pensa o que logo? A gente está lá na igreja fulano de tal, falando dos 27 anos da igreja Batista de Campo Maior Espaço. Pensa logo, Campo Maior. Por que a gente pensa isso? Porque nós viramos homens e mulheres de Deus que pensam que a igreja é quando a gente se reúne dentro de uma religiosidade. E meu desejo é que a gente compreenda que isso daqui não é igreja. A gente não está comemorando 27 anos da Igreja Batista em Campo Maior. A gente está fazendo 27 anos do local chamado Batista no Campo Maior, onde a Igreja do Senhor se reúne. Vocês conseguem entender isso? Há pouco tempo, teve aí, eu creio que todo mundo acompanhou, um tsunami lá na África, em Moçambique. E aí destruiu a igreja. 2 ou 3 dias depois do acontecido, o povo que é a igreja do Senhor estava lá no meio dos destroços, dos escombros, não tinha mais nada, era só tijolo para um lado para o outro, e eles lá no meio, no ar livre, daquele espaço, cantando o Senhor, adorando o Senhor, porque o que levaram foi o templo, mas a igreja do Senhor continuava reunida naquele lugar. E meu desejo é que hoje a gente consiga mudar a chave, para compreender que esse é o lugar onde eu costumo dizer, aqui é o quartel-general de Deus. Aqui é o lugar onde a gente vem para ser preparado, através da pregação da palavra. Aqui é onde a gente vem para se unir em um só coração, em um só espírito e uma só fé, adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aqui a gente vem para ser cheio do Espírito, para fazer planejamentos, para lá fora fazer o nosso papel, luz do mundo, sal da terra, ser igreja do Senhor. Pensa comigo, Jorge, você vai morrer, ou você, no caso de Jesus, vai ser assunto aos céus. Se você quer falar algo que são as suas últimas palavras, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O que você vai fazer? Você vai falar aquilo que você entende que é de suma importância, são as suas últimas palavras. Depois daquilo ali você não vai ter possibilidade de dizer mais nada, né? Aí eu perguntava numa palestra que eu dei, foi uma classe única que eu fiz na igreja. Quando eu fiz essa pergunta, aí um jovem lá, que ele é muito brincalhão, eu falava para ele, tu vai falar algo sério, né? Ele, não, vou fazer uma piada. Né? Na brincadeira a gente fala isso, mas na hora que é da agonia, que são seus últimos momentos, você vai falar aquilo que é o mais importante, que você não pode deixar escapar. Quando o pastor Rafael falava aqui, né, que às vezes a gente vai para longe, a gente está aí amanhã, creio eu, a gente vai ter uma resposta se a gente vai de novo para fora do país para fazer missão. Amanhã sai a resposta definitiva. E eu lembro que na parte da despedida, quando você vai despedir da família, sempre tem o eu te amo, né? Porque tu não sabes quando vai poder dizer aquilo de novo. Nós lemos 3 versículos de 3 capítulos de 3 livros diferentes: Mateus, Marcos e Lucas. As últimas palavras foram: ide e pregai o Evangelho, ide e fazei discípulo. E minha pergunta é: eu e você, enquanto igreja do Senhor Jesus, temos vivido isso? Quando a gente acorda pela manhã, a oração é: João acordou e falou assim: ó, Deus amado e bendito, aleluia, me usa como instrumento teu para pregar o Evangelho para alguém, para fazer a sua salvação ser conhecida a alguém. É essa a nossa oração quando a gente acorda. Eu tenho certeza que quando a gente acorda, a gente até agradece a Deus pela noite de sono, a gente agradece por mais um dia de vida, e depois fala: Deus, eu preciso disso. E se deixar a lista, ela não acaba, ela não termina, porque a gente não compreendeu quem a gente é. Eu, nos últimos tempos, eu tenho dito que os cristãos hoje em dia parecem mais pedintes do que filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós parecemos mais esses que ficam nas esquinas, nas ruas, nos calçadões, pedindo, do que alguém que compreendeu, como que está escrito em Efésios 1, a partir, se eu não me engano, do versículo 8, vai estar escrito o seguinte: que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Eu vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam.
Está escrito assim, ó. Nós, eu e você, que somos cristãos, que aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, fomos é algo que já aconteceu. Fomos, mas quando a gente, no grego, tem um verbo que ele significa algo que aconteceu, está acontecendo e continua a acontecer. Se chama aoristo. Então a gente, quando vai ler essa passagem, quando fala assim, que nós fomos, somos e continuaremos sendo abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso é, eu e você oramos a Deus apenas, entre aspas, para que se cumpra na minha e na sua vida aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário, quando entregou Jesus Cristo por mim e por sua vida. No Salmo 139, vai dizer que antes de nós termos formas no ventre das nossas mães, Deus já tinha traçado os nossos dias. E a Bíblia vai dizer que tudo que Deus faz é bom. O que eu estou querendo falar é que nós precisamos parar de ser igreja que corre atrás de bênçãos, para ser igreja de Jesus que é instrumento abençoador na vida dos outros. Pastor Rafael falou que o povo pediu para agradecer pela feijoada, né? Que coisa linda, a igreja, o povo de Deus, aqui em Campo Maior, na Batista Campo Maior, hoje está conhecida porque fez uma feijoada maravilhosa. Mas o meu desejo é que cada um de nós sejamos conhecidos por sermos canais abençoadores de Deus na vida do outro. Que esses que compraram a feijoada, quando chegar amanhã ou depois tiver um problema, falar assim, eu vou atrás do fulano de tal, daquela igreja, porque eu sei que eu vou ser abençoado. Eu vou ter uma palavra de Deus para a minha vida. Eles vão orar, vão se colocar na brecha, vão chorar com os meus choros, vão sentir as minhas dores e vão clamar a Deus em meu favor. Eu sei que eu posso ir até lá, porque eu vou contar algo para eles, e eles não vão colocar aí no jornal, não vão colocar nas ruas. Eu sei que vão ser conselheiros para a minha vida. Jesus disse o seguinte: ide e pregai o Evangelho. Por que ele está falando isso? Porque ele disse assim, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito. Atos 2 diz que o Espírito veio, foi derramado, habita em mim, habita em você, e nos capacita para fazer coisas iguais ou maiores que Jesus Cristo fez. Mas nós precisamos compreender isso. Se não, amados, nós podemos comemorar 100 anos do templo da Batista em Campo Maior. 100 anos, ampliando, graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Pastor Rafael vai compartilhando as fotos comigo, eu fico olhando, glória a Deus por isso. Ampliar tempo, festejar porque Deus tem nos dado graça, vocês têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas, glória a Deus por isso. Mas no que tange a salvação, no que concerne a nós sermos quem nós fomos chamados para ser, como eu e você estamos, não é difícil para nenhum de nós aqui dobrarmos o joelho e pedirmos algo a Deus que nós necessitamos. Não é difícil para nenhum de nós aqui dobrar o joelho e pedir que Deus salve alguém da nossa casa, filho, filha, pai, mãe, tio. Mas como tem sido difícil para nós ser dentro da gente um desejo de viver o chamado de Deus, sendo igreja do Senhor, que contagia o outro com o plano da salvação, que leva o amor de Deus ao outro. Nosso foco quando nós amanhecemos não tem sido assim, Deus, usa-me. Eu amo quando Paulo vai falar assim, olha, o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. Muito melhor me seria estar com Deus, mas para proveito de vocês, eu vou continuar nessa terra aí. Eu vou continuar sendo apedrejado, eu vou continuar sendo caluniado, eu vou continuar sendo perseguido, mas eu ficarei aqui por causa de vós. Tu consegues entender isso, amada igreja? A função, o desejo do coração que ardia no coração de Paulo, tinha a ver com a vida dele ser instrumento de bênção na vida do outro. Quando eu vou
olhar na Bíblia e eu vejo alguém que foi chamado segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, ele vai escrever o Salmo 71, diz a palavra do Senhor que ele já estava avançado em idades, alguns garantem que ele já havia passado dos 70, e quem conhece a vida de Davi, sabe que a vida de Davi foi tranquilinha, né, amados, não foi? Maravilha, ficou o dia todo deitado na rede, tomando água de coco em frente à praia, balançando para lá e para cá, assoviando, né, vendo Netflix, assim, foi light a vida dele. Quando estava muito quente, ele ia lá com o ar-condicionado, né, tranquila a vida dele. Quem conhece a vida dele sabe que ele, molecão, já lutava com leão e urso. Ainda molecão, luta contra o gigante. E aí vai se cumprir a promessa do próprio rei na palavra, na vida dele, e o próprio rei vira inimigo dele. E aí a gente vai conhecendo a história, além das guerras que ele tem que lutar contra o rei, tem as guerras todos os dias dentro de casa, é filho que se volta contra ele para tomar reinado, é filho que vai ter relação com a meia filha enganando, é só luta, mas passado dos 70 anos, Davi vai escrever o Salmo 71 e vai dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor prolongue os meus dias na terra. Escuta só o motivo que ele vai falar. Para que eu possa anunciar a essa geração e a geração vindoura as suas maravilhas, os seus feitos, aquilo que o Senhor é. Olha só, gente, o cara sofredor do jeito dele, passou dos 70, ele tinha que falar: Senhor, tá bom pra caramba a beça, me dá uns dias agora, uns anos de descanso, deixa eu ficar numa vida boa. Só conhece aí meu histórico, é muita luta, é muita guerra, é muita perseguição. Deixa eu passar esse resto dos meus dias tranquilos. Porque, amados, por que eu estou falando isso? Porque todo mundo sabe que pregar o Evangelho é ter uma luta direta contra o adversário das nossas almas, amém? Nós lutamos contra as trevas. Efésios 6 vai dizer que nossas guerras, nossas lutas não são carnais, elas são espirituais. Mas aí, Davi sabe disso, mas ele fala assim: eu quero continuar essa batalha. Eu quero continuar anunciando a todo mundo que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Salvador. As suas maravilhas eu quero fazer conhecidas a todo mundo. Não conta para mim, mas responde para você: qual foi a vez que você olhou para alguém nos olhos e falou assim: eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa, eu vou fazer Jesus nascer no coração dela, Deus me usa com poder e com autoridade? Porque a gente perdeu isso. A gente começa hoje, por favor, eu quero muito, em nome de Jesus Cristo, que vocês entendam o que eu quero dizer. Porque a gente perdeu isso. A gente hoje começa a achar que igreja são reuniões das quatro paredes. E eu vou falar para vocês o que eu falo na minha igreja. Onde a gente tem mais problemas? É lá fora para pregar o Evangelho ou para conviver aqui na igreja? É aqui na igreja. Sabe por quê, amados? Aqui todo mundo quer achar defeito no outro. Aqui todo mundo quer puxar tapete do outro. Não vem falar que não é não, porque eu sou pastor há 17 anos. Já fui pastor batista, como vocês sabem. Estou caminhando por 18 anos aí de pastoreio. E sei do que eu estou falando. Aqui dentro um quer aparecer mais do que o outro. Aqui dentro a gente tem uma habilidade tremenda para achar algo errado. Como a gente é bom nesse negócio, cara. Parece, me perdoa aí, eu vou falar porque eu não gosto muito da emissora, mas a gente parece aqueles dois repórteres da Globo, que eu nem vejo mais, da RJTV. Pessoal, aqueles dois, eles tinham que ser, não sei o nome deles não, mas tinham que ser governador, presidente, tem que ser tudo junto, porque eles têm solução para tudo. Todo problema que apresenta, não, eles tinham que fazer isso. É mais ou menos, acho que eles são crentes, gente. Que crente tem essa mania? Consegue ver defeito em tudo e ter solução para tudo, mas não resolve nada. O que eu estou querendo dizer é que se nossa preocupação fosse pregar o Evangelho, estar lá fora fazendo a diferença, dobrar o joelho para falar: Deus, me dê vidas, a gente terminaria com os problemas aqui de dentro. É que a gente, em vez de ser igreja para fora, a gente virou um povo para dentro. Em vez da gente ser aqueles que vão anunciar, nós somos aqueles que querem ficar aqui dentro para formar clubes. E aí quase tudo que a gente faz tem a ver com daqui dentro.
E como quase tudo tem a ver com aqui dentro, quase sempre dá problema. Eu não sei, eu estou vendo aqui as tintas aqui. Eu quero crer que resolveram o acordo de pintar a igreja de maneira tranquila. Mas eu já participei de reuniões, de ter briga para escolher a cor que vai pintar a igreja. Tu achas que Deus está preocupado com a cor que tu vai pintar a tua igreja? Tu acha mesmo que essa é a preocupação? Jesus, na hora, nas últimas palavras dele, ele disse: quando se reunirem, jejuem e orem para saber a cor da igreja. Não, ele disse: viva na vida, indo, caminhando, vivendo na fila do banco, na sua casa, falando com a vizinha, quando for ao mercado, na tua escola, na tua casa, na tua faculdade, pregue o Evangelho, faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado, isso é ser igreja. Eu me preocupo muito quando a gente fala 27 anos da Igreja Batista Campo Maior. Talvez os que não conhecem o Evangelho passam ali fora e falam: caramba, coisa linda, essa igreja está crescendo. Vocês sabiam que em Atos dos Apóstolos, todo o tempo o povo de Jesus, os cristãos, eram chamados do povo do caminho? Leia depois Atos dos Apóstolos. Povo do caminho. Quando eles são chamados de cristãos, não tem nada a ver com o tempo. Tem a ver que quando o povo olhava para eles, viam neles tudo aquilo que eles pregavam sobre Jesus Cristo. Viam neles tudo aquilo que Jesus Cristo havia vivido e ensinado. Não tinha nada a ver com quatro paredes. É claro que a gente fala em Atos ainda, vai dizer que eles se reuniam nas casas, aquilo que a gente chamou de célula, de discipulado, nas casas e no templo. Isso era o papel e tem que ser o papel da igreja. Mas a vida deles, ser cristão, era pregar o Evangelho enquanto vive. Eles entravam na sinagoga, pregavam. Eles estavam na casa de alguém, eles pregavam. Eles chegavam num lugar, tinha um montão de ídolos, como foi Paulo lá em Atos, em Éfeso, ele pregava. É a vida deles, pregava. Minha pergunta é isso que a igreja aqui ela está comemorando? 27 anos vivendo com sede de pregar o Evangelho. 27 anos acordando e falando: Deus, me dê vidas hoje. Eu costumo dizer, não sei se eu falei isso aqui da outra vez que eu preguei, que uma das, por favor, entendam o que eu vou falar, tá, né? Uma das piores coisas que aconteceu para mim, na minha concepção, foi ser pastor. Vocês vão entender o que eu vou falar. Antes de eu ser pastor, eu tinha tempo para fazer um montão de coisas para poder pregar o Evangelho. As pessoas não me olhavam: não é o pastor, né? Não tinha isso. Eu era um membro e eu fazia time de futebol, fazia para pregar o Evangelho. O Jorge, né, me conhece antes de eu ser pastor. A gente tinha um grupo de casais que se reunia primeiro sábado, né? Todo primeiro sábado do mês. Um grupo de casais, a gente estava ali e pregava o Evangelho. Depois sempre tinha cubilância, né? Que crente tem habilidade na mandíbula, né? E a gente mastiga com força, né? Então, mas a gente se reunia, pregava o Evangelho. A gente ia para a praia, pregava o Evangelho. Não deixo de fazer isso, só que hoje um montão de gente sabe que eu sou pastor, então já me olha de maneira diferente, não é mais a mesma coisa. Então a gente fica forçando para estar no meio de ninguém que sabe que a gente é pastor, para conseguir pregar. E aí quando a gente vira pastor, vira isso, né? A gente tem as responsabilidades com as coisas administrativas. A gente tem responsabilidade de acordar e vai ver o zap 7 horas da manhã, 200 mensagens, 100 mensagens. Ontem eu acordei com a mensagem de um rapaz que eu nem sei quem é, da Angola, pedindo porque ele me mandou pedido de amizade no Facebook, e eu aceito todo mundo. Pode me convidar à vontade no Facebook, eu aceito todo mundo. Vai ter que ouvir do Evangelho, não tem jeito. 90% do meu Facebook ou mais é Evangelho. E aí ele falou: pastor, eu não consigo entender a passagem de 1 João 5,20. 6 e pouca da manhã eu estava lá no telefone, explicando para ele o que significa a passagem de 1 João 5,20. Quer dizer, quando a gente vira pastor, a gente acaba mais pregando para crente, porque a nossa vida ela muda. Mas a função do pastor é essa. Quando você vai abrir 1 Timóteo 3, quando Paulo vai falar para Timóteo sobre qual é a função do pastor,
ele vai falar que a função do pastor é ensinar. E aí depois, tudo que ele vai dizer lá em Timóteo 3, ele vai dizer sobre caráter, sobre comportamento pastoral. Mas quando ele fala sobre função, ele fala sobre ensinar. Mas enquanto não pastor, nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, porque o meu chamado, o teu chamado não é para ser abençoado, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Vai dizer o Evangelho que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Levanta a mão, por favor. Quando você já recebeu uma bênção que você nunca pediu, você falou, chegou? Porque nós já somos abençoados. Às vezes você está pedindo por um negócio, Deus te dá outro e fala, mas eu não orei por esse trem. E pior é isso, é quando vem como bênção, a gente nem percebe que foi bênção, né? Que foi graça de Deus, cuidado de Deus, zelo de Deus, porque a gente está falando, Deus, mas eu quero o outro, não era esse negócio, né? Porque a gente já tem que falar para Deus aquilo que é bom para a gente, porque a gente não conhece que nosso Deus não se equivoca, e Ele tem um desejo de cuidar da gente, porque uma das coisas que Ele disse, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa dEle. Mas a minha parte, a tua parte. Quando a gente aconteceu, e aí vocês navegam um pouco comigo na história, né? Vou terminar, gente, só falta 1h30. Quando a gente vai pegar, antes da reforma, tudo que era pregado, vou melhorar. Antes de Constantino, que era no século IV, o povo era esse povo do caminho. O povo que era do caminho, olhavam para eles e falavam, seu povo do caminho, o povo que respirava, inspirava e expirava Jesus. E aí no século IV, Constantino, o imperador, ele pega o pessoal que era o pessoal do caminho e faz esse pessoal virar uma religião, onde ele cria o cristianismo, isso que eu e você, lamentavelmente, vivemos hoje. O tempo vai passando, e tudo que é pregado é evangelho, até que a Igreja Católica, ela começa a inventar um montão de coisas para ela ter domínio sobre a fé. E eu não quero entrar nesse detalhe, mas a gente conhece bem a história, né, da Igreja Católica. Mas havia, pelo menos da parte do povo, um desejo de tudo que fosse pregado, tirando o pessoal da Católica, fosse pregado o Evangelho como ele é. Quando chega na época da Reforma, no ano de 1500, a gente vai pegar que com o protestantismo se abre uma ramificação muito grande de cristãos ou de igrejas. E aí o que acontece? Abre lá, você sabia que hoje existe a igreja do Cuspe Santo? Existe uma igreja que o nome dela é a igreja do Cuspe Santo. E aí começa a sair esse montão de igrejas e não tem ninguém para controlar isso. E aí eu vou lembrar que na década de 80, quando iniciou a Igreja Universal, houve uma reunião no Brasil, sobre algumas loucuras em relação à palavra, à Bíblia, que estava sendo pregada, que um pastor, que na época era um pastor de muito nome, que era presidente da Associação Evangélica no Brasil, ele falou o seguinte, olha, se vocês não cortarem a asa desse povo, esse povo vai continuar pregando o que eles estão pregando, e eles vão crescer, e o Evangelho vai ser uma loucura. E aí eu pergunto para você hoje, quando você olha no Brasil, e você fala assim, o Evangelho é esse, a gente consegue identificar? Não consegue. Porque depois da reforma, e aí vindo aqui direto para o nosso país, o povo hoje abre a igreja que quer, prega o que quiser, e as doideiras vão acontecendo. E aí eu quero falar para vocês, que eu vou começar a caminhar para o final, eu quero falar para vocês quais os motivos dessas loucuras que nós estamos vivendo. A primeira coisa, hoje, a maioria dos líderes, isso não sou eu que falo, é uma pesquisa feita, 56,6% dos líderes, tanto pastores como líderes eclesiásticos, não conhecem nada da Bíblia, não investem tempo estudando a palavra de Deus, não sabem, quando interrogados, explicar sobre trindade, sobre graça, não conseguem ter uma explicação palpável por isso. Esse é um dos grandes problemas que a gente está vivendo. O segundo problema é escola dominical. Deixamos
de amar a escola dominical. Deixamos de ter sede de aprender de Deus. A Bíblia ela fala que o povo perece por falta de conhecimento. O povo erra por não conhecer a Escritura, nem o poder que nela há. Em substituição a isso, sabe o que a gente começou a criar? E aí eu quero falar isso com muito carinho. A gente começou a criar estratégias. A gente deixou de confiar na palavra de Deus para confiar em estratégias. Qual é teu nome, amado? Pode falar, cara, tá com fome? Pega um pão para esse cara aí, tá com fome. Guilherme, né? Guilherme, tu tem quantos anos? 22? 17? O que esse povo tá comendo desse lugar aqui, meu Deus do céu? Dá um pouquinho do que tu come pro meu filho ali, para dar uma esticadinha. Mas quando eu me converti, eu tinha 22 anos. No meu primeiro ano de evangelho, isso eu falo para a glória de Deus, só na minha igreja, eu tive a possibilidade de levar 46 pessoas para Cristo. Fora pessoas que se converteram e foram para a Assembleia de Deus do Monteiro, que eu devo ter filho na fé lá ainda hoje. E não tinha nada a ver com estratégia. Eu ia para a praia, né? E aí é claro que Deus foi me convertendo, mas Jorge, não sei se ele lembra disso, minha sunga de praia era pequenininha, que eu estava no processo de conversão. Mas eu não queria saber nem que eu estava vestindo. Ela estava na praia, sentou do meu lado, evangelho. Amava andar de patins, ia andar de patins, onde eu parava, evangelho. Ia jogar bola, evangelho. Parava no ponto de ônibus, onde eu estava, tinha que pregar. E por graça de Deus, 46 pessoas na minha igreja, foram para a minha igreja, e se entregaram a Cristo e viveram em Cristo, porque onde eu estava com Ele, eu pregava aquilo que Deus tinha feito na minha vida, e quem Deus é, nada a ver com estratégias. E aí a gente, por não mais conhecer a Cristo, não ter conhecimento da palavra, não buscar ser renovado todos os dias, a gente não confia mais na pregação da palavra, a gente confia hoje em estratégias. E aí, a partir principalmente do século XX, o que surgiu de estratégias para ganhar vidas, e eu vou falar sem medo de errar, porque as estatísticas corroboram com o que eu estou dizendo. Eu estou escrevendo um livro que, se Deus quiser, termina no mês que vem, que diz assim me discipularam. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, do século XX para cá, a gente conhece mais de estratégias, mais de métodos, do que conhece de palavra de Deus e testemunhar Deus na vida do outro. A gente não consegue mais estar como Pedro, em frente à igreja formosa, no capítulo 3 de Atos, dizia assim: olhe para nós, olhe para mim, fixe seus olhos em nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Aí hoje, para a gente, tem gente na igreja, ao contrário, a gente fala: vem que tu vai ter prata, vem que você vai ser curado de todas as enfermidades. Aí eu vejo Paulo, um homem de uma intimidade tremenda com Deus, que fala para Timóteo: Timóteo, tu não está sendo curado aí desse teu problema do estômago. Então, por favor, tome não só água, tome também vinho, para que você possa ser curado. E Paulo, um homem que a Bíblia diz que o pessoal pegava a roupa dele e levava para ser curado, mas Timóteo, o amigo dele, não é curado. Aí hoje a gente vai pegar um montão de igreja dizendo: não, se tu está curado é porque, se não foi curado é porque tu está em pecado. Se não foi curado é porque ele falta fé. Eu quero te dizer, Deus, Ele pode te curar, mas a preocupação de Deus é, mesmo você enfermo, te usar para salvar vidas. Porque no céu não vai entrar ninguém enfermo. Eu gosto muito de Reis 13, eu só não lembro se é a primeira ou a segunda Reis, mas acho que é a segunda Reis 13, onde vai dizer que Eliseu estava enfermo. Enfermidade para morte. Se tu tens alguém enfermo para a morte, o que tu vai fazer quando você visita essa pessoa? Consolar, dar palavras de ânimo, não é isso? Orar por ela. Aí vai o rei lá dizendo: olha só, eu sei que tu vai morrer, mas não tem nada a ver com isso. Eu preciso é ter vitória contra os meus inimigos. Me dá vitória aí, profetiza aí, para eu ter vitória. Aí quem não conhece a passagem, por favor, lê lá. Mas o que eu quero dizer é que o cara, o homem de Deus, morrendo, porque crente morre, entenda isso, crente morre. Você vai morrer, eu vou morrer. Não tem jeito. A não ser que ele seja arrebatado antes, mas do contrário, a gente vai morrer. E Eliseu sabe que ele vai morrer, mas ainda assim ele profetiza e o rei tem vitória, segundo a fé do próprio rei. Depois Eliseu está morto. Pega um soldado morto e joga na cova onde estava Eliseu. O soldado toca nos ossos de Eliseu e revive. Que doideira!
Pastor, me explica isso. Tá louco? Vai conversar com Deus. Se te revelar, me conta. Né? O que eu quero dizer é que nós fomos chamados para abençoar vidas, para ser igreja. Diz o Senhor Jesus em João 17: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Só que a pregação, ela não pode mudar. A pregação é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de bondade. Ele foi levado ao cativeiro, morreu crucificado, foi feito maldito em meu e no seu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, para que como Ele vive, eu e você possamos viver também, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus deu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que salva. O restante é emocionalismo, o restante é religiosidade, o restante é clube. A gente vê toda vez no Rio de Janeiro que vai se fazer um censo, só fala que cresce o número de crentes. E aí eu falo sempre crente, amados, porque lá na igreja está acostumado, eu faço diferença entre crente e cristão. Crente é quem crê, cristão é quem referencia Jesus na vida, é quem reflete Cristo na vida. E eu costumo dizer que está crescendo o número de crentes, mas não está crescendo o número de cristãos, porque se crescesse o número de cristãos, teríamos mudado essa sociedade, teríamos mudado aqui o Arnaldo Eugênio, teríamos mudado Muriçaba, teríamos mudado Camaipi, teríamos mudado Cabo Sul, por aí vai, porque a igreja do Senhor, ela faz a diferença quando ela prega a essência. Mas se a gente prega métodos, se a gente prega clube, por favor, não se impressione com igreja muito cheia. Pelo contrário, fique desconfiado com igreja muito cheia. Ah, pastor, o senhor está dizendo que não salva? Não é isso não, amados. O que eu estou dizendo é que o evangelho, ele se requer renúncia. O que eu estou dizendo é que o evangelho, quando ele é pregado como ele causa confronto interior e nos leva a ser confrontados também na vida lá fora. Eu quero te convidar para você entender. Abre em 1 Coríntios, por favor, capítulo 1. Posso ir até que hora, Rafael? Até 1? São 10h30 ainda. Hã? Então tá bom. Falta menos que faltava, gente. 1 Coríntios 1. Vamos ler dos versos 21 ao 23. Amém, amados? Diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por favor, preste atenção no que eu quero dizer, amados. Quer dizer, na verdade, o que está dizendo é a Bíblia. Judeus, acostumados com Elias, com Eliseu, profetas dos sinais, das maravilhas. E na época de Cristo, existia muita gente do misticismo, das magias, que faziam sinais tremendos. Quem lembrar aí, Paulo, ele repreende uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Era comum essa parte mística do sobrenatural que o povo judeu vivia. Então, quando eles olham para Cristo, eles querem que a vitória de Cristo sobre eles, se estamos falando de poder, seja esse algo muito além do normal. Mas como vão crer num Cristo que morreu na cruz? Porque maldito todo aquele que for pregado no madeiro. E aí, os gregos é o pessoal do helenismo, do conhecimento, da sabedoria. A gente sabe aí de toda a influência grega na história da humanidade. E aí Paulo está falando que como alguém que é sábio vai entender que alguém que é salvador vai nascer de uma virgem, vai ser carpinteiro, vai viver como qualquer um no meio da vida, andando como todo mundo anda, comendo como todo mundo come, no meio de pecadores, no meio de homens pescadores simples.
e ainda vai morrer numa cruz. Não dá. Então qual era a intenção? Vamos dar um jeitinho para que esse evangelho seja pregado. Mas Paulo não crê assim. Paulo fala assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para um e loucura para o outro. Ainda que seja escândalo, que seja loucura, o evangelho é esse. Há um hino antigo que eu creio que vocês cantam aqui, que ela fala assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É lindo cantar esse hino, né? Que tal vivê-lo? Que tal pregar o evangelho da cruz? Eu quero dar uma notícia novinha para vocês. Jesus não precisa de ajuda. O evangelho não precisa de ajuda. Por isso que está escrito: ai daquele que aumentava um tio, uma vírgula, ai daquele. Jesus está em Isaías 40, vai falar que Deus não precisa de conselheiro. Provérbios vai dizer que Deus criou a sabedoria. Por que eu e você achamos que tem que ter jeitinho para o pessoal se converter? Por que eu e você achamos que a gente tem que dar uma melhorada na palavra? Ontem eu fui em uma determinada igreja com a minha família. Eu não sei se eu distribuí, se eu mandei para o pastor Rafael. Eu recebi um vídeo de uma irmã que eu tenho lá na igreja, que ela vê capeta em tudo, né? Ela consegue mais falar do capeta do que de Jesus, mas glória a Deus, porque Deus é misericordioso, salva, cura e liberta. Mas ela me mandou um vídeo de um cara que estava pregando contra as igrejas, a moda que está hoje, né? Com tudo preto e luz para tudo quanto é lado, né? Que parece uma boate, um showzaço, né? E eu até comentei com ela, falei: eu concordo em parte com essa pessoa, mas eu acho que ele exagerou, deu uma viajada no que ele fala. Mas ontem eu fui numa igreja que estava assim, era culto jovem, e tudo pretão lá atrás, o pessoal dançando, pulando, e a minha esposa, ela comentava, né: poxa, como tem tanto jovem nessa igreja, como eles atraem tantos jovens. E o pastor que foi pregar da própria igreja, e eu comentava com a minha esposa, falei: pô, essa igreja, ela tem um pastor jovem, só para os jovens. É uma igreja que normalmente o pastor ele é integral, então ele deve viver só para os jovens. E aí antes ele fala assim: ó, junta aí o grupo, agora é a hora da selfie. Tira uma foto, coloca lá no Instagram e marca hashtag tal, quer dizer, no próprio culto ele vai divulgando a igreja. Como ela no recreio, ele tem hoje, 8 horas da manhã, tem um grupo da igreja que dá aula de surf, para ir alcançando só metros e metros, que muitos deles começam do surf. Eu acho bacana, eu fazia com futebol, só não acho muito legal ser no domingo, mas cada um com o seu cada qual. Mas o que eu quero contar é o seguinte, amados: a gente acha que para atrair jovens, a gente tem que fazer show. A gente acha que para atrair jovens, a gente tem que fazer o negócio ficar animado demais. Eu não consigo pensar. Eu sei que Jesus, ele foi alguém que se culturou isso aí. Ele veio na cultura dele, respeitando a cultura dele, vivendo na cultura dele. Mas eu não consigo pensar um Jesus que tem que ficar pulando para fazer o jovem conhecer que ele é Jesus. Eu consigo crer que quando o evangelho é pregado com amor, e como ele é, e o Espírito adentra, o Espírito vai mover. E ao outro só cabe dizer assim: eu me rendo, eu aceito. Ou não, porque temos o livre-arbítrio. Mas o que eu quero que a gente entenda é que a gente pode pular. Eu falo isso na minha igreja: deixe que a gente pule, porque de fato foi impactado por Deus. Eu posso gritar, desde que eu grite, porque eu fui impactado por Deus. Porque quem transforma é a palavra, é o Espírito de Deus. E a pregação, ela não pode ter jeitinho. A pregação é: Cristo morreu, ressuscitou aos terceiros dias, e foi assunto aos céus, e um dia voltará para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem, essa é minha e a sua função. E aí,
As outras características, porque eu acho que a gente está vivendo hoje, o que a gente está vivendo, de tanta loucura do Evangelho. Nós vivemos hoje, atualmente, uma coisa chamada humanismo, onde o centro ele é o ser humano, né? Um dos protetores aí, eu não vou entrar na parte, né, científica, mas um dos fundadores do humanismo que ele prega é isso, que a religião ela não pode ter lugar, Deus não pode ter lugar, porque o centro ele é o homem. Agora pensa comigo, por que a nossa igreja hoje tem sido frágil? Por que nós não temos sido igreja? Porque a maioria dos nossos hinos não são mais cristocêntricos. Não fala de Cristo. A maioria dos nossos hinos são antropocêntricos. Está falando do homem. É tudo em prol do homem. Aí a gente pega os hinos antigos, né? E vai ver como a gente fala do novo céu, da maravilha de Deus, da soberania de Deus, do glorioso Deus, da graça de Deus, de ser fiel até a morte. É o evangelho de entrega, de renúncia. Hoje a gente vai escutar como é que é. Se alguém te viu passando pela prova e não te ajudou, depois que você vai ter vitória, você vai zombar da vida dessa pessoa. Olha o que a gente está pregando hoje. A gente está cantando que você não foi chamado mais para sofrer. Aí eu vejo minha Bíblia e vai dizer assim, olha, no mundo tereis aflições. Se a mim perseguiram, quanto mais vocês. Olha a diferença do que é o Evangelho, porque hoje a gente está preocupado é fazer cafuné dos outros. A gente virou um clube, que a nossa preocupação é, não, alguém tem que chegar aqui, eu tenho que falar o que ela tem que ouvir para fazer o cafuné dela, para ela voltar amanhã. E me perdoe, amados, eu vim de um pouquinho de longe hoje, para dizer que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a mim e a você, e nos chamou para viver o reino dele nessa terra, como ele disse. E por viver o reino dele, bem-aventurado quando vós sois perseguidos por causa do nome dele. Bem-aventurados quando passarem aflições. E é por isso que em Filipenses, Paulo vai dizer, eu sei ter muito, sei ter pouco, sei ter abundância, sei ter escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O alvo não é você, porque você já foi alcançado pelo sacrifício na cruz. A adoração ela é a Deus, e teu alvo é alcançar o perdido. É isso que a gente tem que festejar, é isso que a gente tem que celebrar. Uma das outras coisas que eu acho que nos falta tanto nos dias de hoje, e estão melhorando, que são a causa da gente hoje não ser mais igreja do Senhor Jesus, é que hoje a gente é a igreja da emoção. A gente não é mais a igreja de fé e de razão. A gente é a igreja que, se eu me arrepiei, se eu chorei, é claro que o Espírito nos faz arrepiar, o Espírito nos faz chorar, mas se não se arrepiar, se não chorar, o Espírito continua trabalhando na minha vida e na sua vida. Mas hoje, se não há arrepio, se não há choro, Deus não se fez presente. A gente amanhã, eu falei, né, se Deus quiser, amanhã a gente vai ter confirmação se a gente vai ou não para outro país. E esse outro país que a gente está para ir é para a Espanha, que é uma doideira. Vou explicar para vocês. E é uma doideira. Por que é uma doideira? Quando você fala em missão e você pensa na África, é mole, entre aspas, você pregar na África. Você chega na África com ação social, as pessoas vão abrir a porta para você. Como você vai fazer ação social num país totalmente desenvolvido como a Espanha? Você chega na África, você fala, eu vou montar um colégio, uma creche, porque o pessoal precisa, os corações vão se abrir para você. Como você vai chegar na Espanha e vai falar que vai fazer um projeto social num país totalmente desenvolvido? Na Espanha hoje existem mais de 330 cidades sem ter uma igreja evangélica, qualquer que seja, não existe nenhuma. 330 cidades. Aí as igrejas católicas, faltam padres, elas estão alugando as igrejas para eventos sociais, para que as portas não se fechem. Aí vocês vão onde eu quero chegar. Aí você vai para lá com a sua família, que é o meu caso. Se eu depender
tá? Reunião somente das 4 paredes, para eu ser cristão, o que vai acontecer com a gente? A gente vai desviar, porque não tem igreja. Se eu depender das emoções para poder ser cristão, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, porque eu vou ter que cavar a emoção dentro de casa, né? Vou dar um bico na canela da minha esposa, não vai ter uma emoção, não vai, que a briga vai ser feia. Se dependo da emoção para o negócio acontecer, para ser cristão, para falar que Deus está presente, eu vou viver assim. Mas a Bíblia não diz que o justo viverá pelas emoções, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É pela fé, não tem nada a ver com a emoção. A emoção vem porque Deus nos fez pessoas emotivas, mas a fé não vem pela emoção. A emoção sim pode vir por causa da fé. Eu termino, amados, falando que está Silas e Paulo presos na prisão. Presos mesmo lá no cárcere, um lugar frio pra caramba. Alguns vão defender que eles estavam até acorrentados. Lugar gelado. Se a prisão hoje é ruim, imagina na época deles, meus amados. Imagina a estrutura. E aí eles começam a chorar, não é isso que a Bíblia diz? Vamos, a Bíblia fala que eles começam a cantar. Por favor, raciocina comigo. O cara está preso, acorrentado. Alguns dizem que eles ficavam acorrentados assim. Com uma barra aqui, presos assim. E aí eles começam a se emocionar e cantam. É isso? Não. Eles cantam porque eles sabem que livre ou preso, eles estão livres pelo Espírito de Deus e a adoração deles é a Deus. Quando eles cantam, as cadeias se abrem, as correntes se soltam. E interessante que se fosse eu e você, sempre gosto de falar isso, se fosse eu e você abrir tudo, o que a gente vai fazer? Sair correndo. Mas isso é quem vive pela emoção. Quem vive pelo Espírito quer saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Pedro, quando o anjo aparece, Pedro está preso, Pedro sai, porque era a resposta da oração da igreja. Quando Paulo e Silas estão ali, eles sabem que tem um propósito de Deus. Aí você vai ler lá que o soldado e toda a sua família foi salvo. O que eu estou querendo dizer, amados, que fé é você saber quem Jesus é para você. É você saber o que Jesus já conquistou na cruz para você. É você saber qual é o chamado de Deus para a tua vida. É você ter convicção que Deus não te abandona, que Ele te sustenta. É você compreender que nesse mundo você vai ter aflição, mas que Deus é fiel e está contigo todos os dias e que Ele te chamou para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Essa é a missão da igreja. E aí a adoração ela flui, porque você vai saber que Deus é contigo. Tudo flui, as coisas saem, acontecem normalmente. Mas hoje nós somos a igreja da emoção. Temos que provocar emoções para que o povo venha. O povo pode até vir, pode até encher. Mas eu te falo com raras exceções, não vai ser uma igreja que vai ser a igreja que faz diferença em Campo Maior. Não vai ser uma igreja que faz diferença em Arnaldo Gênio. Não vai ser uma igreja que faz diferença em Camaipi. A igreja que faz a diferença é a igreja que foi impactada pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela mensagem da cruz, que carrega a sua própria cruz, nega a si todos os dias e tem sede, tem fome de encher o povo de Deus. Nós cantamos um hino aqui, que esse hino ele fala o seguinte, né? Eu tenho fome, eu tenho sede de ti, Jesus. Glória a Deus por essa fome. Glórias a Deus por essa sede. Mas a minha pergunta é: fome e sede de Deus, para ser saciado por Deus, para quê? Eu vou melhorar a pergunta que pela cara de vocês parece que ninguém me entendeu. Vamos lá. Se você vai fazer João, você vai fazer a faculdade de Direito. É para quê? Para advogar, para ser delegado, você faz uma faculdade para isso. Se eu pego uma vassoura aqui, não é para sair voando. Para que serve a vassoura? Para eu varrer, né? Se aí essa madame, a Jane, vai lá, que fez aniversário esse dia, quero comer no bolo, né? Vai lá e coloca e compra um vestido para ela. É para quê? Para usar.
Deus, quando Ele te chamou, Ele te salvou, seria muito mais fácil.